bem teu servo, nosso pai vive ainda, e abaixaram a cabeça e prostraram-se. 29. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. 30. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo, para com seu irmão, entrou na câmara e chorou ali. 31. Depois, lavou o rosto e saiu, conteve-se e disse: servi a refeição. 32. Serviram-lhe a ele a parte, e a eles também a parte, e a parte aos egípcios que comiam com ele, porque aos egípcios não lhes era lícito comer pão com os hebreus, porquanto é isso abominação para os egípcios. 33. E assentaram-se diante dele, o primogênito segundo a sua primogenitura e o mais novo segundo a sua menoridade. Disto os homens se maravilhavam entre si. 34. Então, lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Gênesis 44, 1. Deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. 2. O meu copo de prata pô-lo-ás na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez segundo José dissera. 3. De manhã, quando já claro, despediram-se estes homens, eles com os seus jumentos. 4. Tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo de sua casa: levanta-te e segue após esses homens, e, alcançando-os, lhes dirás: porque pagastes mal por bem. 5. Não é este o copo em que bebe meu senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedestes mal no que fizestes. 6. E alcançou-os e lhes falou essas palavras. 7. Então, lhe responderam: porque diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de praticar semelhante coisa. 8. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, tornamos a trazer-te desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? 9. Aquele dos teus servos, com quem for achado, morra, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. 10. Então, lhes respondeu: seja conforme as vossas palavras, aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados. 11. E se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. 12. O mordomo os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. 13. Então, rasgaram as suas vestes e, carregados de novos jumentos, tornaram à cidade. 14. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José, este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. 15. Disse-lhes José: que é isso que fizestes? Não sabieis vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? 16. Então, disse Judá: que responderemos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos? Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. 17. Mas ele disse: longe de mim que eu tal faça, o homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para vosso pai. 18. Então, Judá se aproximou dele e disse: senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se estenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio faraó. 19. Meu senhor perguntou a seus servos: tendes pai ou irmão? 20. E respondemos a meu senhor: temos pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. 21. Então, disseste a teus servos: trazei-mo, para que ponha os olhos sobre ele. 22. Respondemos ao meu senhor: o moço não pode deixar o pai, se deixar o pai, este morrerá. 23. Então, disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me vereis o rosto. 24. Tendo nós subido a teu servo, meu pai, e a ele repetido as palavras de meu senhor. 25. Disse nosso pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. 26. Nós respondemos: não podemos descer, mas,
se nosso irmão mais moço for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem, se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. 27. Então nos disse o teu servo, nosso pai, sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. 28. Se ausentou de mim, e eu disse, certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. 29. Se agora também tirardes este da minha presença, e me acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com pesar à sepultura. 30. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma estar ligada com a alma dele. 31. Vendo ele que o moço não está conosco, morrerá, e teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. 32. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com o meu pai, dizendo, se eu não tornar a trazer-te, serei culpado para com o meu pai todos os dias. 33. Agora, pois, fique teu servo no lugar do moço por servo de meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. 34. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que meu pai sobrevirá. Gênesis 45, 1. Então, José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. 2. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. 3. E disse seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai. E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. 4. Disse José a seus irmãos, agora, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então, disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. 6. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. 7. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. 8. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. 9. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores, desce. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo, quanto tens. 11. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo o que tens. 12. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. 13. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto, apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. 14. E, lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e, abraçado com ele, chorou também Benjamim. 15. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. 16. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia, são vindos os irmãos de José, e isto foi agradável a Faraó e a seus oficiais. 17. Disse Faraó a José, dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã. 18. Tomai a vosso pai e a vossas famílias e vinde para mim, dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. 19. Ordena-lhes também, fazei isto, levai de terra do Egito carros para vossos filhinhos e para vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde. 20. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. 21. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros, conforme o mandado de Faraó, também lhes deu provisão para o caminho. 22. A cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. 23. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de cereais e pão, provisão para o seu pai, para o caminho. 24.
despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não contendais pelo caminho. 25. Então, subiram do Egito, e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai. 26. E lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. 27. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. 28. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Gênesis 46, 1. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. 2. Falou Deus a Israel em visões, de noite, e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. 3. Então, disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. 4. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir, certamente. A mão de José fechará os teus olhos. 5. Então, se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus filhinhos, e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para levar. 6. Tomaram o seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência. 7. Seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos e toda a sua descendência, levou-os consigo para o Egito. 8. São estes os nomes dos filhos de Israel, Jacó, e seus filhos, que vieram para o Egito: Ruben, o primogênito de Jacó. 9. Os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Efron e Carmi. 10. Os filhos de Simeão, Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filhos de uma mulher cananeia. 11. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. 12. Os filhos de Judá, Er, Oran, Selá, Pérez e Zera, Eliona, porém, morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Efron e Amon. 13. Os filhos de Sacar, Tola, Puva, Jó e Sinrom. 14. Os filhos de Zebulon, Serede, Elon e Jaliel. 15. São estes os filhos de Lia, que ela deu à luz a Jacó em Padara, além de Diná, sua filha, todas as pessoas, de seus filhos e de suas filhas. 33, 16. Os filhos de Gade, Zifim, Agi, Suni, Isbom, Eri, Arodi e Eli. 17. Os filhos de Ezer, Ina, Isá, Isvi, Berias e Sera, irmã deles, e os filhos de Berias, Éber e Malquiel. 18. São estes os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia, e estes deu ela luz a Jacó, a saber, 16 pessoas. 19. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. 20. Nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim, que lhe deu a luz a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. 21. Os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Eli, Ros, Mupim, Upim e Arde. 22. São estes os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 pessoas. 23. O filho de Dan, Uzim. 24. Os filhos de Naftali, Jaziel, Guni, Jezer e Silém. 25. São estes os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e estes deu ela luz a Jacó, ao todo 7 pessoas. 26. Todos os que vieram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todos eram 66 pessoas. 27. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó, que vieram para o Egito, foram 70. 28. Jacó enviou Judá adiante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. 29. Então, José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. 30. Disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto, e ainda vives. 31. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: subirei, e farei saber a Faraó, e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. 32. Os homens são pastores,
são homens de gado, e trouxeram consigo seu rebanho, e o seu gado, e tudo o que tem. 33. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser, qual é o vosso trabalho? 34. Respondereis, teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Gênesis 47, 1. Então, veio José e disse a Faraó, meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. 2. E tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. 3. Então, perguntou Faraó aos irmãos de José, qual é o vosso trabalho? Eles responderam, os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. 4. Disseram mais a Faraó, viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos permitas habitem os teus servos na terra de Gósen. 5. Então, disse Faraó a José, teu pai e teus irmãos vieram a ti. 6. A terra do Egito está perante ti, no melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. 7. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. 8. Perguntou Faraó a Jacó, quantos são os dias dos anos da tua vida? 9. Jacó lhe respondeu, os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos, poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. 10. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. 11. Então, José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como o Faraó ordenara. 12. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. 13. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. 14. Então, José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. 15. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro, na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram, dá-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença. Porquanto o dinheiro nos falta. 16. Respondeu José, se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado, em troca do vosso gado eu vos suprirei. 17. Então, trouxeram o seu gado a José, e José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanhos, de gado e de jumentos, e o sustentou de pão aquele ano em troca do seu gado. 18. Findo aquele ano, foram a José no ano próximo e lhe disseram, não ocultaremos a meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro, e meu senhor já possui os animais, nada mais nos resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. 19. Porque haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó, dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. 20. Assim, comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. 21. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma outra extremidade da terra do Egito. 22. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso, não venderam a sua terra. 23. Então, disse José ao povo, eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para Faraó, aí tendes sementes, semeai a terra. 24. Das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. 25. Responderam eles, a vida nos tens dado. Achemos mercê perante meu senhor e seremos escravos de Faraó. 26.
E José estabeleceu por lei até ao dia de hoje que, na terra do Egito, tirasse Faraó o quinto, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. 27. Assim, habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, nela tomaram possessão, e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. 28. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147. 29. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e lhe disse: Se agora achei mercê a tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade, rogo-te que me não enterres no Egito. 30. Porém que eu jaza com meus pais, por isso, me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José: Farei segundo a tua palavra. 31. Então, lhe disse Jacó: Jura-me. E ele jurou-lhe, e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Gênesis 48, 1. Passadas estas coisas, disseram a José: Teu pai está enfermo. Então, José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim. 2. E avisaram a Jacó: Eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. 3. Disse Jacó a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em Luz, na terra de Canaã, e me abençoou. 4. E me disse: Eis que te farei fecundo, e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. 5. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simeão. 6. Mas a tua descendência, que gerarás depois deles, será tua, segundo o nome de um de seus irmãos serão chamados na sua herança. 7. Vindo, pois, eu de Padã, e morreu, com pesar meu, Raquel na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. 8. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: Quem são estes? 9. Respondeu José a seu pai: São meus filhos, que Deus me deu aqui. Faz-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. 10. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. 11. Então, disse Israel a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. 12. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. 13. Depois, tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés à sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. 14. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. 15. E abençoou a José, dizendo: O Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia. 16. O anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes, seja neles chamado meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. 17. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. 18. E disse José a seu pai: Não assim, meu pai, pois o primogênito é este, ponha a mão direita sobre a cabeça dele. 19. Mas seu pai o recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu o sei, ele também será um povo, também ele será agudo, grande, contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. 20. Assim, os abençoou naquele dia, declarando: Por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. 21. Depois, disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. 22. Dou-te, demais que a teus irmãos, o declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Gênesis 49, 1. Depois,
chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. 2. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi Israel, vosso pai. 3. Rubem, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. 4. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. 5. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. 6. No seu conselho, não entre minha alma, com o seu agrupamento, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa jarretaram touros. 7. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura, dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. 8. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. 9. Judá, ele é um vinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa, quem o despertará? 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Sinó, e a ele obedecerão os povos. 11. Ele amarrará o seu jumentinho à vida e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente, lavará as suas vestes no vinho e a sua capa, em sangue de uvas. 12. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes, brancos de leite. 13. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. 14. Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. 15. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, baixou nos ombros a carga e sujeitou-se ao trabalho que serviu. 16. Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. 17. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. 18. A tua salvação espero, ó Senhor. 19. Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a cometerá por sua retaguarda. 20. A ver, o seu pão será abundante e ele motivará delícias reais. 21. Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. 22. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. 23. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. 24. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. 25. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. 26. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até ao cimo dos montes eternos, estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. 27. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. 28. São estas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou, a cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. 29. Depois, lhes ordenou, dizendo, eu me reúno ao meu povo, sepultai-me, com meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Eteu. 30. Na caverna que está no campo de Macpela, fronteira a Manri, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo, em posse de sepultura. 31. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, ali sepulta Rã, Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali sepulta Elia. 32. O campo e a caverna que nele está, comprados aos filhos de Et. 33. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama, e expirou, e foi reunido ao seu povo. Gênesis 50, 1. Então, José se lançou sobre o rosto de seu pai, e chorou sobre ele, e o beijou. 2. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. 3. Gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamamento, e os egípcios o choraram 70 dias. 4. Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó, se agora achei mercê perante vós,
rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: 5. Meu pai me fez jurar, declarando: eis que eu morro, no meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois voltarei. 6. Respondeu o Faraó: sobe e sepulta o teu pai como ele te fez jurar. 7. José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito. 8. Como também toda a casa de José, e seus irmãos, e a casa de seu pai, somente deixaram na terra de Gósen as crianças, e os rebanhos, e o gado. 9. E subiram também com ele tanto carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. 10. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação, e José pranteou seu pai durante 7 dias. 11. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: grande pranto é este dos egípcios. E por isso se chamou aquele lugar de Abel-Misraim, que está além do Jordão. 12. Fizeram-lhe seus filhos como lhes havia ordenado. 13. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo, por posse de sepultura, a Efron, o Eteu, fronteira a Manri. 14. Depois disso, voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. 16. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou, antes da sua morte, dizendo: 17. Assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. 18. Depois, vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. 19. Respondeu-lhes José: não temais, acaso, estou eu em lugar de Deus? 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. 21. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim, os consolou e lhes falou ao coração. 22. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. 23. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. 24. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. 25. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. 26. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no, e o puseram num caixão no Egito.